O que vocês acham? Eu concordo com você, viu, Rogério? Eu concordo com você. Você foi cirúrgico. A gente precisa ter em mente o seguinte: a gente precisa saber exatamente o momento de estudar e o momento de lazer. E não trocar um pelo outro em jamais. Se você está no momento de foco, de estudo, foca. E você tem que ter disciplina, você tem que ter determinação. Eu sei que não é possível todos os dias estar motivado, mas ninguém está motivado para nada todos os dias. Eu tenho certeza que ninguém aqui consegue encontrar motivação todos os dias para fazer até aquilo que ama. Que dirá prestar para concurso público, que eu reconheço. É chato, gente. Pode crer. É chato. O problema é que muda você de vida, né? Realiza sonhos. E aí, então, você tem, né, um preço a pagar por algo muito grande lá na frente. Mas você precisa entender que a dedicação tem que ser diária, dentro da sua realidade, claro. E aí, chegou o momento do descanso, você também tem que descansar. Não dá para você estudar de qualquer jeito, desleixado, sentir que ficou devendo, e aí no momento de estar no lazer, você ficar achando que deveria estar estudando, ficar com a cabeça lá nos estudos e não aproveitar o lazer, e também no momento aí de estudo, ficar pensando no lazer. Cara, foca e motivação, disciplina, e o dia que você tiver que descansar, vai viver a vida, e às vezes dá para trocar um pelo outro. Eu tive um mentorando que ele tava solteiraço de tudo, mas sabe esses solteiros que tá há muito tempo solteiro? E aí ele abriu um Tinder só para testar. Eu falei pra ele, né? Porque a gente começa a virar amigo dos mentorandos. Eu falei pra ele, cara, não entra nessa, nem só começa nisso. Dá pra testar? Fala, ó, vou testar só um fim de semana. Passa no concurso primeiro, depois você abre o Tinder. Porque agora... Aí ele começou a conversar com uma menina, que eu falei, cara, isso aqui é golpe, porque você tá duro, você tá acima do peso, e essa pessoa aqui, olhando pra ela vai pra academia 14 vezes na semana. Eu falei, tem alguma coisa de errado aqui, né? Ele falou, não, já fiz videochamada. Só que ela trabalha em hospital. Então ela só consegue marcar de sair nos horários que eu estou estudando. Eu estou com remorso. Eu falei, que remorso, meu amigo? Você já entrou nessa? Vai lá, marca um encontro. No dia que você era seu descanso, você estuda. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de flexibilidade também, mas em regra geral... Até porque ele vai ficar com a cabeça nela não vai conseguir estudar. Ele tem que ir lá. Se ele não for lá, né? E a mulher era de verdade, só para concluir o trecho aqui, a mulher era de verdade, viu? Ela realmente tinha um gosto por gordinhos, e aí ela adorou ele. Até namoraram, é de verdade. Que legal. Né? Anderson, vi aqui que tem uma pergunta aqui, deixa eu encontrar, a do Leandro Medeiros. Leandro Medeiros. A gente já fez alguma pergunta dele? Mas eu vou perguntar. Vou perguntar aqui. Ó, boa noite, uma dica para melhorar a velocidade de leitura de um PDF. O que você diz aí, Anderson? Tá, entendi. Ó, pessoal, é o seguinte, eu sei que, digamos que 85%, quase 90% de todos vocês que são concurseiros, vocês estudam por PDF. Hoje, dificilmente a gente usa papel, né? Livro físico. A verdade é que todo mundo hoje estuda por PDF pela facilidade. Você pode ler em celular, você pode ler em tablet, no computador, onde você estiver viajando. Então, o PDF ele é muito legal hoje se você souber estudar direitinho. O que acontece, gente? Concurso público não é barraca de pastel. A gente fala isso. Não é pastel, gente. Não é miojo lamen. Concurso público é um investimento de médio a longo prazo. A gente tem que falar isso para vocês e repetir. Porque muitas vezes a gente quer fazer com pressa as coisas. E muitas vezes eu tenho certeza de que você está assistindo a gente aqui. Primeiro eu queria falar para vocês. Coloca aqui. Vocês querem prestar o quê? Eu estou curioso. Coloca o que vocês querem prestar aqui porque eu quero saber. E a gente pode até comentar do concurso que você quer prestar. Vamos voltar lá. Quando você estuda por PDF, lembra quando você está lá naquele PDF lá do cursinho que você comprou, e no final tem as questões, tem aquela explicação básica, o que você faz? Você começa a passar rápido para falar assim, terminei o PDF. Aí o PDF, sei lá, tem 120 páginas, você leu as 45, 46, o resto é questão, a explicaçãozinha, resume, terminei o PDF. Isso daí, por exemplo, é um método de leitura que você muitas vezes acha que está sendo eficiente, mas se o professor ele colocou um PDF de 120 páginas, muito provavelmente o que está ali é muito importante. Acontece que a gente não tem paciência para ler tudo. Tudo bem. Só que assim, quando você lê um PDF pela primeira vez, você vai passar o olho e muitas vezes você não vai reter nada. Coisa de 20%. Isso é natural, porque tudo que é novo, o que o nosso cérebro faz? Ele não entende. Para ele aquilo lá é novidade. Então ele não vai focar naquilo ali. Quando você lê pela segunda, pela terceira, olha a repetição. Olha a repetição. Quando você começa a ler várias vezes aquela mesma matéria, o seu cérebro vai entender o seguinte. Bom, a matéria estava aqui atrás, agora está vindo aqui do lado, está vindo aqui e chegou aqui na frente. Ou seja, ele vai dar prioridade para tudo aquilo ali que você leu lá atrás, uma ou duas vezes. Quando você começar a ler várias vezes aquela mesma matéria,
ela se tornará importante e você vai começar a ler muito mais rápido aquele PDF que eventualmente você demoraria para ler. Só que aí tem um bizu. Qual que é o bizu? O bizu dos grifos. Isso daí a gente fala e é muito importante. Quando você se deu conta do que é importante naquele material, justamente porque você vai fazer as questões, você vai saber que é importante fazendo as questões, né? Como que você vai saber que é importante? As questões vão te dizer. Quando você lê novamente aqueles materiais, você vai grifar no PDF, colocar lá de amarelinho, vermelho e tudo mais. E você tem que saber diferenciar o que é importante e o que não é. E como que você vai saber? Só estudando várias vezes. Então, por isso que a gente fala aqui, gente, concurso público, investimento de médio a longo prazo. Médio a longo prazo, repetição, repetição, repetição. Isso daí me ajudou a alavancar muito os meus estudos, justamente porque muita coisa que eu lia pela primeira vez, eu não lembrava de nada. De verdade, gente, eu me senti uma anta. Mas quando eu começava a ler, eu falei, pô, estou começando a entender, estou começando a acertar questões. Isso daí, a minha rapidez de leitura ficou muito grande. Mas por quê? Porque na hora que eu lia de novo os meus PDFs, eu já ia direto onde eu grifava. Coisas que eu não grifava, por exemplo, lei. Tem muito professor que deixa a letra da lei no PDF, a letra da lei ali, a lei seca que a gente fala, e aí a gente grifa o que é importante. A gente sabe, por exemplo, prazo, quando ele coloca 5 itens, 6 itens falando de um assunto, quando ele coloca exceção, não pode, jamais, exceção, tal. Tudo isso daí a gente tem mania de grifar. E quando você for ler novamente esses PDFs, o que vai acontecer? Você só vai ali. Olha a rapidez. Aí o material que eventualmente você demoraria, sei lá, 5, 6 horas para ler, você consegue fechar em 1 hora. E aí o que você vai fazer? Você vai ter tempo ou para você ir para outra matéria, ou para você fazer até flashcard, para você fazer questões e tudo mais. Inclusive, eu queria até agora perguntar para o Michael, eu queria que o Michel ele abordasse um pouquinho sobre o Anki. Mas antes dele abordar o Anki, novamente eu vou pedir para vocês. Entre aqui na descrição do nosso vídeo aqui, a gente deixou para vocês o link do e-book gratuito. Na verdade, vários e-books, mas você tem que entrar no link, tá aqui embaixo, e segue a gente no Telegram, cara. Ali a gente conversa com vocês tete a tete. E a gente tá ao vivo, hein? Se a gente tá ao vivo, aproveitem para fazer perguntas, senão é a chance de vocês. Ô, Michel, vamos deixar um link aqui para você, um link especial aqui na descrição do vídeo. Vai nesse link ali, você vai ter acesso a tudo, inclusive ao e-book gratuito que a gente fez para você com carinho.